que muchas cosas he vivido. Conocí mucha gente buena. Nueva York! Oi, meu nome é Henrico. Oi, meu nome é Júlia. E esse é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que dois irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. E eu sei que todo episódio a gente fala que esse episódio é muito especial. Isso virou meio... É que todos os episódios são muito Todos os especiais, episódios são muito entendeu? especiais. Mas esse, de fato, é um ponto fora da curva, porque depois de 2 anos sem falar sobre música, hoje é o retorno triunfal deste tópico para o podcast. E é muito legal voltar a falar sobre música. Muita coisa mudou desde a última vez que a gente conversou sobre música aqui no nosso podcast. E eu acho que tem muita coisa envolvida. Quando a gente iniciou o programa, a gente ainda estava entendendo muito o formato que a gente queria. Se vocês quiserem escutar os primeiros episódios, a gente fazia muito episódio de lista naquela época. A gente tinha muitas ideias na cabeça e queria falar sobre tudo ao mesmo tempo. Então, nesse início que a gente estava testando ainda o formato, como a gente queria gravar e como a gente queria estruturar os episódios, a gente falava bastante sobre música misturado a outros assuntos. O tempo foi passando, a gente foi estabelecendo muito mais tópicos, né, envolvendo cinema, envolvendo séries, e com o passar do tempo, a fiscalização, principalmente do Spotify, a conteúdo de direitos autorais, ficou muito mais rígida, né? Então, por isso também é muito mais delicado falar sobre música licenciada em podcast hoje em dia. Mas a gente decidiu correr esse risco, porque conforme o tempo foi passando e os episódios foram crescendo, a gente começou a sentir falta de falar sobre isso, né? Então, acho que a gente, né, essa troca também é muito importante para nós dois, porque música faz muito parte da nossa vida, né, Júlia? É, e vai valer a pena. Uma coisa curiosa que eu pensei agora é que o último episódio que a gente gravou sobre música foi sobre o show do The Weeknd em São Paulo. E esse episódio também foi o primeiro episódio que a gente testou um formato diferente. Foi o nosso marco de como se a gente mudasse uma temporada, assim. Foi nossa estreia foi quando a gente parou de gravar listas, Exato, né? Foi a estreia da segunda temporada do Gêmeos em Prosa, né? Que foi como a gente anunciou na época, que a gente trouxe a nova identidade visual, com nossos rostinhos, com as capas estilizadas. Foi bem quando a gente começou a definir de forma mais estabelecida como a gente ia gravar, sobre o que a gente ia gravar e, enfim, a nossa dinâmica das conversas aqui. E muita coisa mudou de lá pra cá, inclusive nosso consumo de música também, né? Quando a gente começou a gravar, tava muito no auge da pandemia e eu acho que música era um tópico muito latente entre a gente, assim, e sempre foi uma coisa que a gente tinha muito em comum. E eu acho que com o passar do tempo, a gente foi descobrindo pontos em comum, convergências em outras mídias, principalmente no cinema. E é isso, acho que foi um dos motivos pelos quais a gente começou a gravar muito mais sobre isso e menos sobre música. Como você falou, né, na pandemia, a gente escutava música junto também, né? A gente morava junto, então a gente discutia muito sobre isso. Foi nesse período 2021, um pouco antes do podcast nascer, que eu comecei a escrever crítica cultural também. E nessa época que eu consumia muita música e eu era realmente uma pessoa que acompanhava a indústria musical, eu acompanhava lançamentos, eu fazia um esforço ativo de mergulhar e descobrir gêneros, artistas novos e realmente estudar sobre o assunto. E nesse começo que eu comecei a escrever sobre cultura, eu escrevia predominantemente sobre música, né? Sobre lançamentos de álbuns e tudo mais. E eu percebi que isso mudou até hoje também, né? Eu continuo escrevendo. Se vocês quiserem ler meus textos de crítica, tesourocomponta.com, que é onde eu escrevo hoje. E faz, uns 2 anos que eu não escrevo um texto sobre música, né? Hoje eu escrevo muito mais sobre séries, escrevo muito mais sobre filmes. A última vez que eu escrevi sobre música foi a minha crítica do Mr. Moral, em 2023. Olha que loucura, faz realmente 2 anos. E eu acho que isso reflete um pouco a forma com que eu tenho consumido música hoje em dia, que é uma forma muito mais passiva. Eu meio que... E eu não sei se foi uma coisa da vida mesmo, eu meio que não tenho mais tempo pra ficar me dedicando de forma tão intensa às coisas, de ficar, de sentar e escutar um álbum de 1 hora, assim, durante o meu dia. Mas eu também, de certa forma, parei de
escutar, tipo, estudar a música dessa forma, né? Eu não tenho mais acompanhado tantos lançamentos de forma assídua. Eu sinto que eu acabei ficando numa zoninha de conforto, assim. Hoje em dia eu escuto muito mais os mesmos artistas que eu gosto e tal. E não sei, o que você acha? Como que é pra você hoje em dia? Olha, eu acho que eu tenho altos e baixos, assim, nesse período desses últimos anos. Eu acho que depende muito do tipo de lançamento. Eu costumo acompanhar, mas não tão assiduamente. Acho que eu também acompanhava muito mais lançamentos quando a gente conversava mais a respeito, né? Então, realmente, hoje em dia meu consumo também é bem mais passivo, mas ele já era mais passivo antes, assim. Então, não é como se tivesse tido um grande salto, assim, mas na contramão do caminho que você seguiu, eu acho que de uns anos pra cá eu mudei muito aquilo que eu escuto. Então eu conheci muitos artistas que eu não conhecia, não necessariamente gêneros diferentes, mas adicionei muita gente e mudei muita coisa que eu consumia com muita frequência. Voltei a escutar muita coisa, eu acho que isso foi legal também, tipo, coisas que eu gostava de escutar há, sei lá, 10 anos atrás, e eu tinha parado totalmente, assim, eu tenho retornado a escutar, a pensar, a refletir sobre as coisas e tal. Mas uma coisa que mudou bastante de uns anos pra cá, é que eu escuto muito podcast. Eu acho que isso ajudou a diminuir um pouco, em certa medida, o meu consumo de música. Porque antes eu usava o Spotify só pra escutar música. E hoje em dia eu escuto muito podcast, eu vejo muito vídeo no YouTube, porque eu também assino o YouTube Premium, e isso ajudou bastante. Então, nesse sentido, eu acho que tem a ver com isso também. O fato de eu ter diminuído o meu consumo de música em alguma medida. Não acho que foi, assim, algo tão grotesco, mas com certeza. Não, assim, tipo, hoje em dia, né? Porque quando você mora em São Paulo, você passa, tipo, muitas horas em transporte público. Quando eu tô no ônibus ou no metrô, eu priorizo um podcast ou um vídeo a um álbum, assim, que eu gosto de escutar vozes, não sei se me acalma ou se é uma forma de eu... Distrai, né? Quase como se fosse um audiolivro, sabe? Dependendo do conteúdo que eu tô escutando. E às vezes eu tô escutando música e eu quero me engajar, e quando eu não consigo, eu acabo ficando um pouco frustrado. Mas eu acho que o fato desse episódio estar acontecendo também é um esforço, pelo menos pessoal meu, de né, principalmente no último mês, nos últimos 2 meses mais ou menos, de voltar a procurar lançamentos, a voltar a pesquisar sobre música, porque continua sendo um assunto do qual eu tenho muito interesse, do qual eu também conheço bastante, e que eu quero continuar explorando, sabe? E é uma coisa que eu sinto falta. E ter cada vez mais referências é uma coisa muito positiva, né? Com certeza. Acho que realmente esse esforço de voltar a falar sobre música aqui é uma coisa positiva para nós dois, para incentivar também a mudar um pouco os ares aqui do podcast, fazer uma pesquisa um pouco diferente daquilo que a gente vinha fazendo nos últimos meses, o que é bem legal. Exatamente, e inclusive, né, se vocês gostarem... compartilhem com a gente, né? Exato, a gente preza pelo feedback de vocês também. Inclusive, antes da gente mergulhar de fato na discussão, uma coisa muito legal, se você escutou o episódio 13 do podcast sobre a série de The Last of Us na HBO, bem no comecinho a gente fala sobre o buraco que a gente tinha na nossa lista de episódios, né? O episódio 3, ele tinha saído do ar justamente por conta de uma reclamação de direitos autorais. Eu falo no episódio que a gente esqueceu de contestar a notificação, mas não é verdade. A gente contestou a notificação, o Spotify não aceitou a contestação, e eu esqueci, né, a vida correndo, eu esqueci de alterar o arquivo, né, de tirar a música do episódio, e aí basicamente o Spotify tirou o episódio do ar sozinho. E aí, enfim, a gente ficou com esse buraco por um tempinho, mas eu consegui colocar o episódio de volta no lugarzinho dele ali, no terceiro episódio. Então, o episódio 3 do podcast, Obras que Nos Transformaram, tá de volta, se vocês quiserem escutar. Como eu falei até no episódio 13, ele tinha uma proposta muito legal da gente se introduzir ao público, né, da gente se apresentar de forma mais íntima, apesar de que nós meio que somos pessoas completamente diferentes hoje em dia, né? Então, total, muita coisa a gente tinha que fazer uma versão nova. Muita coisa que a gente fala naquele episódio, sim, não cabe para hoje em dia. Mas, de qualquer forma, é muito legal. E a gente fala de, sei lá, de Nat Roots, a The Weeknd, a Cheetah Girls.
Disney. A The Last of Us também. Então, recomendo também, se vocês quiserem voltar a escutar o episódio, está de volta para quem se interessar. Mas, enfim, a gente tinha esse interesse de voltar a falar sobre música. Como? Aí a Júlia teve a ideia de trazer o Grammy Latino como gancho, né? E aí a gente tava debatendo como a gente ia fazer isso, porque principalmente foi muito legal a coisa toda do Grammy Latino, porque foi as indicações saíram tem mais ou menos um mês e meio. A premiação vai acontecer no dia 13 de novembro desse ano. E foi muito legal ver a presença muito grande de artistas brasileiros nas categorias principais, né? A gente tá com o Brasil em todas as 4 categorias. Principalmente a presença muito forte da Lineker, né? E foi um dos motivos, aliás, foi o principal motivo pelo qual essa pauta me inspirou de certa medida, porque os artistas que foram indicados, muitos deles são artistas que eu admiro muito, que eu acompanho. Foram discos que me tocaram muito no último ano e que eu escuto em looping. E com certeza eles vão estar no meu top artistas do final do ano do Spotify. Então foi um motivo que me inspirou a vir falar com o Henrico sobre a possibilidade de a gente conversar sobre o Grammy Latino, o Brasil no Grammy Latino, entre outras coisas que a gente vai se aprofundar mais pra frente. Mas é interessante dizer que a Lineker, como o Henrico falou, ela, tá sendo, assim, a sensação, né, brasileira no Grammy Latino. Ela tá com 7 indicações. E 3 delas nas categorias principais, que são 4 categorias principais, né? Ela tá sendo indicada como álbum do ano com Caju, gravação do ano com o clipe de Ao Teu Lado e canção do ano com Veludo Marrom, que são, assim, 2 músicas excelentes. Eu amo Veludo Marrom, inclusive, é uma música linda. Pô, não tem como você escutar e não se emocionar, né? Sim, sim. Só uma pontuação. Gravação do ano é sobre a música, né? A canção do ano é uma categoria relacionada à composição e gravação do ano envolve todo o processo de captação, produção, enfim. Desculpa, se foi um lapso. Perdão. Não, tudo bem. Eu acho que a Lineker, assim, é incontestavelmente a principal expoente do MPB contemporâneo hoje em dia, né? Total. Ela, atingiu um espaço próprio até na cena de música pop do Brasil, né? E é uma coisa que ela discute bastante, né? Sobre Sim. Quem são as artistas pop que a gente tem de referência, né? E como ela tem se inserido nesse meio também. E é muito legal ver uma artista LGBT e a Lineker, ela veio de um espaço alternativo, né? Não só, óbvio, pela identidade dela, mas no âmbito musical mesmo, né? Ela fazia música alternativa, ela fazia MPB, né? Nos primeiros álbuns dela com os Caramelos. E hoje, com carreira solo, ela, né, de fato, furando a bolha. Eu fico realmente muito feliz. E Caju é um álbum impecável. A gente foi no show de Caju ano passado, né, Júlia? Inclusive muito triste porque eu não enxerguei ela. A gente estava muito longe. Ela estava muito longe e foi no Espaço Unimed. O Espaço Unimed lá em São Paulo, ele é reto. Então, se você é baixo, você se ferrou, porque você não vai enxergar nada. A gente já falou sobre alturas nesse podcast? Eu não sei se as pessoas têm noção. Mas... Eu acho que não, mas eu sou muito mais baixa que o Henrico, gente. Nós somos irmãos gêmeos, só que a diferença de altura é meio brutal. Você tem quanto de altura? 1,65? 1,64, 1,63, não tenho certeza, mas... E eu tenho, mais de 1,90. Eu tenho 1,93 de altura. Então é meio engraçado, né? Então, assim, eu não tive esse problema, eu consegui ver a Lineker e foi muito, muito legal. A produção do show, principalmente o ao vivo. O ao vivo da Lineker, eu acho que as músicas dela, é muito foda ver o cuidado dela com as músicas e como, de fato, são músicas produzidas pro ao vivo. É incrível. Sim, funciona muito como show, né? Exato. Porque tem gente que não necessariamente, tem álbuns que não nasceram pra isso, que eles são muito melhores gravados do que performance ao vivo. E tá tudo bem também, né? Vai da proposta. Mas os dela... foi perfeito mesmo. Ela tem toda a estrutura, fazia sentido, é uma narrativa muito linear, né? Sim. Muito bem construída. O álbum como todo, eu acredito. Até as inserções, as transições, ele é muito bem pensado, muito bem produzido. E ele merece todas essas indicações, ela merece tudo que tá acontecendo. Eu acho muito bonito de ver também, assim, porque eu... passei a consumir Lineker mais assiduamente por conta de Caju, mas eu já acompanhava ela há pelo menos uns 3 anos com os outros álbuns que ela lançou.
Então eu já conhecia o trabalho, mas não muito profundamente. E aí Caju foi esse estopim, assim, pra eu me aprofundar mais no trabalho dela e tal, em tudo, todo o histórico, tudo que ela já fez. E então é um álbum muito importante pra mim, porque ela se tornou uma das minhas artistas prediletas. Então eu acho que é impossível não falar sobre ele aqui, né? Pelo menos um pouquinho. Mas assim, a Lineker não foi o único destaque entre os artistas brasileiros indicados, né, Júlia? Quem mais que chamou sua atenção? Eu vou começar falando de quem, na verdade mesmo, foi o motivo pelo qual eu pensei no Grammy Latino e passei a pesquisar o Grammy Latino e conversar com o Henrico, que foi a indicação do álbum novo do Cinco a Seco, que é o Sentido. O Cinco a Seco é um grupo, uma banda que eles estavam em hiato desde 2019, do final de 2019. Eu cheguei a ver um show deles e aí eles entraram em hiato e eu achei honestamente que eles nunca mais fossem voltar, de verdade, assim. E aí eles retornaram com esse álbum Sentido e é um álbum, assim, perfeito, com participações maravilhosas, inclusive. A primeira música, a música de abertura do disco, é uma música com o Chico Buarque. E foi um álbum que, para além de qualquer coisa, tocou muito em mim esse ano. Me fez voltar a escutar esse estilo de música que também estava uma coisa um pouco distante de mim, né? Eles estão indicados a melhor álbum de música popular brasileira e música afro-portuguesa brasileira. E eles fazem um MPB, um new MPB, assim, flertam com outros estilos, assim, por isso que eu gosto de dizer que eles são mais um new MPB, não é muito clássico, mas ao mesmo tempo é. E eu gosto muito de Cinco a Seco, eu acho que eles são, assim, maravilhosos como grupo, artisticamente, mas também ótimos compositores, assim. Parece que... Sabe quando você tá escutando uma música que você fica assim, nossa, como que eles traduziram uma coisa tão simples, tipo assim, simples, entre aspas, tipo, um sentimento como saudade numa frase tão potente, tão diferenciada, tão poética, sabe? É esse tipo de música que eles fazem, assim. Então, foi o estopim, assim, foi vendo o perfil deles que eu descobri que eles tinham sido indicados ao Grammy Latino, que me fez começar a pesquisar sobre as indicações. E fora eles, nessa mesma categoria, a Lued Luna com o álbum novo tá indicada também, o Rubel, a Raquel Reis, mas foram álbuns que eu não escutei muito, então, assim, Sentido nessa categoria é o meu preferido. Mas fora isso, é impossível também falar do meu álbum preferido do ano, assim, eu acho que é o meu top 1 desse ano. Difícil dizer, né? Mas talvez o top 2, não tenho certeza. Mas ele tá ali no meu top 3 desse ano, que é Dominguinho, que é um álbum do João Gomes, do Mestrinho do JP, que é simplesmente, provavelmente vai estar, assim, das minhas músicas mais escutadas do Spotify, porque eu simplesmente escuto esse álbum toda semana, pelo menos umas 2 vezes por semana. E eu amo muito esse trabalho, ele, tipo, mexe muito comigo, ele tá indicado no melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa, e como vocês devem conhecer, o João Gomes é um artista estourado, né? Ele abriu o Tiny Desk Brasil, né? Abriu o Tiny Desk Brasil, exatamente, recentemente, inclusive, e eu adoro forró, eu adoro tudo que ele faz. O João Gomes é assim, é um artista que, na verdade, eu já gostava, mas eu nunca tinha parado pra escutar muita coisa sobre dele, assim. E Dominguinho também foi uma abertura pra eu me aprofundar no trabalho dele, inclusive escutar alguns discos antigos, porque eu conhecia muitas músicas dele que hitaram, assim, que ficaram famosas, mas eu nunca tinha escutado um álbum inteiro, assim. E mesmo os álbuns mais antigos dele, que é mais voltado até pra um piseiro, assim, flerta com outros estilos que, assim, muita gente diria que é até meio brega, assim, no sentido do estilo musical. E eu gosto muito, assim, nossa, eu acho que ele é um artista muito completo também e pra mim é muito bonito ver ele sendo ele e o Mestrinho também, que, nossa, pra quem escuta, acompanha a cena do forró, é tipo uma pessoa super consolidada. O JP, que é um artista novo, mas que também eu não conheço muito sobre ele, não conhecia muito sobre ele, mas também, nossa, uma voz, assim, espetacular. Então é muito bonito ver eles sendo indicados também. Eu espero que eles ganhem nessa categoria, eu tô muito feliz. Mas e você, Henrico? Tem outros álbuns também que eu escutei, assim, tipo da Marina Sena, Coisas Naturais, mas não foi um álbum que me tocou tanto quanto os outros trabalhos dela. Mas eu gosto bastante. Eu escutei Coisas Naturais tem pouco tempo, na verdade. Como eu falei, não estava acompanhando o lançamento. E aí, depois das indicações, enfim, fui atrás dos discos e eu escutei Coisas Naturais. Eu
adoro a Marina Sena, apesar da energia que ela tem, um pouco de subcelebridade nas redes sociais. Às vezes isso me deixa tipo, Marina Sena, o que você tá fazendo na festa do Carlinhos Maia, minha filha? Exatamente. Entendeu? É tipo um pouco essa vibe, mas o trabalho musical dela é uma coisa completamente excelente, fora da né? casinha, assim. Desde o primeiro álbum dela de primeira, eu acompanho o trampo dela. O álbum dela de 2022, Vício Inerente, foi um álbum que eu me relacionei muito, porque foi um disco que ela fez meio que no processo de mudança dela do interior de Minas para São Paulo. Então foi um álbum muito mais urbano, que expressava muito dessa questão de mudança, de transição, de... Na verdade, eu acho que é o álbum de 2023, não 2022. Eu tenho que checar depois. Ele é de 23. Como eu tava passando por esse processo de mudança também, de adaptação aqui em São Paulo, eu me relacionei muito com esse álbum. Foi um dos álbuns que eu mais escutei em 2023. E Coisas Naturais foi legal porque eu acho que ele estabeleceu, ele redefiniu a estética Marina Sena. Essa mescla perfeita entre o que ela fazia no de primeira, né, fazendo essa grande ode aos sons e à música mineira, com o que ela conseguiu absorver no estudo e no experimento dela em Vício Inerente. Então, pra mim, Coisas Naturais é a amálgama de todas essas coisas, e é um álbum que funciona muito bem, é um álbum que é extremamente bem produzido. Eu não escutei muitas vezes, assim, mas é um disco impecável e que sempre que eu posso eu revisito. O Djonga tá indicado com o álbum dele também, né? O último que ele lançou, Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto. Essas categorias do Grammy Latino são muito engraçadas. Porque ele tá no melhor Sim. álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa. Isso não faz o menor sentido. Tipo, não faz sentido nenhum. Mas é porque as categorias, elas são realmente meio mescladas, assim, né? Teve Milton Nascimento, tá indicado em 2 categorias, né? Pela música dele com a Esperança Spalding. Um Vento Passou, eu acho. Tá em melhor canção em língua portuguesa. E ele tá indicado com uma música dele com o BK, no último álbum do BK também, que esse álbum do BK eu escutei de fato. É um álbum muito, muito bom. Que é outro álbum com um nome gigantesco. Que é difícil de falar, assim, de tão comprido. Diamantes, Lágrimas e Rostos pra Esquecer. E, enfim, eu sempre escutei muito hip hop BR, então eu gosto bastante do trabalho do BK. E pra mim o BK, ele é o grande rapper brasileiro, assim, ele, pra mim, hoje, da geração dele, não tem ninguém que chegue perto, pra mim, na minha opinião. Ele realmente, a discografia dele é incrível. E eu queria trazer uma menção honrosa, a gente tá falando muito de artistas brasileiros, né? Mas eu queria fazer uma menção honrosa ao Catriel e Paco Amoroso, que é uma dupla argentina, que eu conheci na apresentação que eles fizeram, porque eles abriram um show do Kendrick no Brasil, e eu fui no show do Kendrick aqui, e, velho, o show deles foi bizarro. Depois que o show aconteceu, né, repercutiu, muita gente, tipo, no Twitter, até no TikTok apareceu pra mim, e eu fiquei com tanta raiva, a gente reclamando, tipo, nossa, meu, por que eles não colocaram o BK ou o Djonga pra abrir o show do Kendrick? Tem que ser esses caras aleatórios, ninguém conhece Catriel e Paco Amoroso, nem sei quem são eles. Vai tomar no cu, mano, tipo assim, escuta o show dos caras, o show dos caras foi foda, o show dos caras foi foda. O Catriel e o Paco Amoroso, na verdade, eles têm, tipo, carreiras solos, e eles são, tipo, amigos de infância, assim. E aí, eventualmente, eles se uniram e fizeram esse projeto próprio. E eles começaram a estourar depois do Tiny Desk deles do ano passado. A gente vai falar muito de Tiny Desk nesse episódio. Mas eles fizeram... Porque o Tiny Desk, ele tem essa função, assim, tipo, que eu percebo de alavancar muitas carreiras, né? Até a própria Lineker foi com Lineker Caramelos. Ela foi pro Tiny Desk e, tipo... Depois disso, eu tenho a impressão que esse Tiny Desk dela também foi um grande estopim pra carreira dela também. Porque ele é muito... Uma das coisas legais do Tiny Desk é justamente ser uma plataforma para artistas da cena alternativa, né? E isso rolou com o Catriel e o Paco Amoroso, eles explodiram depois do Tiny Desk deles. E eles têm um trabalho muito diferente, porque eles meio que são contra qualquer tipo de rótulo. Então, assim, você vai escutar o álbum deles, você vai encontrar trap, mas não é só trap, você vai encontrar reggaeton, você vai encontrar pop, você vai encontrar balada romântica, você vai encontrar música de nu metal, você vai encontrar salsa, você vai encontrar, tipo assim, é bizarro a quantidade de mesclagem de gêneros que eles fazem, e no show deles é, tipo, literalmente a mesma coisa. Eles são muito performáticos, né, inclusive de uma forma até a desafiar padrões de masculinidade, tipo assim, eles não se importam com isso, eles usam roupas extravagantes, eles brincam com trejeitos nos shows, e
As músicas dele são, tipo, músicas de festa, assim. As letras são sobre pegar mulher e beber e curtir. É, tipo, basicamente isso. Mas o experimento que eles fazem com performance, com produção, é muito diferente. Então, até pra você, Julia, recomendo muito. Eles estão indicados ao álbum Papota, que foi o último trabalho deles, que é muito bom, inclusive. E eles estão indicados às categorias principais também. Então, eles são impecáveis, recomendo demais. Então, eu nunca escutei eles. Eu gostei da sua indicação justamente porque eu adoro esses álbuns que são meio sem definição. Eu gosto muito disso, quando você tá escutando uma coisa e aí ele tem um ritmo, aí ele muda o ritmo, aí ele volta, aí ele se transforma. Eu gosto muito de artistas assim e eu boto muita fé que, assim, as pessoas vão com tanto preconceito, principalmente por os caras serem argentinos, e provavelmente também deve ter rolado alguns comentários desse tipo. As pessoas não são abertas a olhar performance. Eu acho isso muito triste, porque essa é a melhor parte do show. Às vezes você gosta do artista e o cara não é bom de show, sabe? Isso acontece com muita frequência. Às vezes você gosta do álbum que ele fez, aí a hora que você vai ver ao vivo não é legal, não combina. E tem gente que às vezes você nem conhecia e, tipo, mexe com você pra caramba. Tipo, você não conhecia os caras e você ficou apaixonado pelo show. Esses caras que ficam reclamando de Catriel e Paco Moroso são os mesmos caras que idolatram um Playboi Carti, que no show dele vai ficar berrando em cima de playback, não vai fazer nada, não vai cantar, ele não canta nos shows dele. Então, tipo assim, é bizarro, gente. Escutem Catriel e Paco Moroso, ignorem comentários assim. Esse exemplo, ele vai ser muito emblemático pro contexto desse episódio também, que a gente, né, vai entrar agora no assunto de fato da nossa conversa, que a gente, enquanto brasileiro, não se enxerga enquanto latino também, né? Então, a gente não consome música dos países, dos nossos países vizinhos. A gente não consome música argentina, a gente não consome música colombiana, a gente não consome música porto-riquenha, a gente não consome música... Enfim, a gente não consome música latina. E a gente tem uma certa barreira com a língua espanhola também, né? Esse é muito o motivo pelo qual a gente não se considera latino em muitas medidas, porque as pessoas imaginam que latino é a pessoa que fala espanhol. E como a gente não fala, a gente fala português, a gente não se encaixa nesse padrão, assim, entre aspas. E a gente vive numa ilha cultural aqui também, né? Porque nós somos o único país da América Latina que não fala espanhol, nós somos o único país que fala português, e internamente a gente consome muito nossa própria música, então a gente consome muito sertanejo, a gente consome muito funk, a gente consome muito nossas próprias músicas, e a gente consome muito pouco as músicas dos nossos conterrâneos. E esse afastamento cultural também, acho que cria essa sensação de repelimento natural, assim, que as pessoas têm, de tipo, nossa, que música estranha, tal. E eu acho que todo o movimento ao redor do Bad Bunny é muito emblemático nesse sentido, porque a gente tá falando aqui de Grammy Latino, mas uma coisa muito importante é que é difícil falar sobre essa premiação sem citar o maior indicado dessa edição, e que provavelmente vai rapar todas as categorias que foi indicado, que é o Bad Bunny. Espero eu. Não precisa rapar todas, né? Pode dividir um pouco, mas ele foi indicado por 12 categorias. Ele é o maior indicado da edição. E, enfim, obviamente, ele é uma das maiores potências da música contemporânea em geral, uma das maiores potências, a maior potência da cena musical latina, na minha opinião. E ele tá indicado justamente pelo último trabalho dele, que é Debí Tirar Más Fotos, que foi um álbum muito emblemático e que fez sucesso no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, né, a música título do álbum virou trend aqui no Brasil. Eu sinto que esse álbum, ele furou a bolha de alguma forma. Eu acho que esse álbum criou uma conexão com o público brasileiro, que eu acho que foi a primeira vez que o pessoal aqui começou a prestar atenção no Bad Bunny. Porque antes, as pessoas viam os números do Bad Bunny e o que se comentava ao redor era tipo, nossa, quem é esse cara? Não, porque esse cara tá comprando streaming, não é possível. Eu nunca escutei uma música, não conheço. Enquanto isso, do lado de fora do Brasil, ele tava rapando recordes, assim. Ele virou uma sensação, né? Mas eu, particularmente, eu conhecia muito pouco dele, por exemplo. Então, acho que é muito questão de bolha. Porque eu sabia que ele existia, eu já tinha escutado uma música ou outra, mas eu nunca tinha escutado um álbum inteiro. E isso é muito louco, porque quer dizer que ele furou real a bolha, ele estourou aqui no Brasil também. E esse álbum, eu acho que ele é muito um reflexo dos tempos que a gente vem vivendo, assim. Eu acho que ele foi lançado num momento também muito importante e não sei, eu acho que parece que foi, assim,
A palavra destino talvez não defina bem, mas parece que foi como se fosse destinado a surgir no momento que a gente vive agora, né? Isso é muito legal. Eu acho que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Eu acho que toda a trajetória da carreira do Bad Bunny é muito bonita. Eu acho engraçado que a gente tava nessa, né, de pensando sobre a pauta, vamos falar sobre o gourmet latino e tal. Só que quanto mais a gente discutia, mais a gente escutava os álbuns, mais a gente ficava obcecado pelo Bad Bunny e meio que foi impossível fugir. Total, um dos meus álbuns preferidos desse ano. Não, um dos melhores álbuns do ano. E a gente realmente obcecou muito nesse álbum. E é por isso que nesse episódio a gente fala sobre Bad Bunny e Debí Tirar Mais Fotos. Yo decía que era mejor vivir el momento. Pero cuando llegas a esta edad, recordar no es tan fácil. Acho que vai ser legal a gente refletir um pouco sobre isso, sobre a nossa relação enquanto brasileiros com esse álbum e qual a importância do álbum pro momento político, histórico e cultural que a gente vive. O Bad Bunny vai fazer show aqui no Brasil em fevereiro, inclusive um pouco depois do show dele no Super Bowl, que foi anunciado há pouco tempo também. E muito louco porque, prometeram pra mim que o Bad Bunny não tem fã, que o Bad Bunny é desconhecido. O cara faz 2 shows, esgota os 2 shows, a gente não consegue comprar e agora a gente tá aqui na seca, entendeu? Triste. A gente tá aqui fazendo oração pra alguém vender esse show e a gente conseguir comprar. Porque a gente vai, eu tô jogando pro universo. Gente, esse episódio é uma oração, entendeu? A gente tá orando pra gente conseguir no show dele ano que vem. Sim, e é muito bonito porque ele é um cara que começou do nada, né? Ele começou publicando músicas no SoundCloud, que é meio que a trajetória de muitos artistas alternativos, né? Quando você vai pensar, eles sempre meio que começam por ali. E ele foi conquistando o público dele, assinou com uma gravadora só em 2016. E ele era um cara que era empacotador de supermercado. E tipo, olha onde ele chegou. Não sei, eu acho que essas coisas me emocionam, sabe? Tipo, parece que eu escuto essas histórias e eu fico, nossa, parece que ele é meu amigo, sabe? Eu feliz com a trajetória do cara. Essa é uma história muito comum pra artistas de música periférica em geral, né? Até aqui no Brasil. Tipo, sim. Quando você escuta até a história da Lineker, de outros artistas periféricos, artistas negros também, são pessoas normais que decidiram apostar todas as fichas numa coisa. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. E é muito legal ver essas histórias porque, de certa forma, essas pessoas também já estiveram no lugar em que a gente tá, né? E elas inspiram geração, né? Exatamente. E o Bad Bunny é uma figura muito emblemática nesse sentido, né? Ele é um artista porto-riquenho, hoje ele tem 31 anos de idade, e ele começou a fazer muito sucesso num momento muito específico da música latina, lá entre 2017 e 2019, que foi uma espécie de segunda onda do boom de artistas latinos nos Estados Unidos e internacionalmente. Foi bem a época lá da Latino Gang, não sei se você lembra, Julia. A Latino Gang foi um termo cunhado pelo J Balvin, que foi também um dos principais artistas desse período, justamente criando esse senso de comunidade ao redor desses artistas que de repente estavam sendo escutados no mundo inteiro. E isso é muito foda, assim, porque foi um período, assim, tipo, pós outros artistas latinos que estavam fazendo muito sucesso nos anos 2000, Shakira, Jennifer Lopez, Sean Paul, que eram artistas latino-americanos que cantavam em inglês. E essa onda foi muito importante porque esses artistas todos estavam fazendo sucesso cantando na língua nativa deles, cantando em espanhol. Então tem muitos artistas muito fodas dessa época, tem o Ozuna, Don Omar, Raul Alejandro, a própria Anitta surfou um pouco nessa onda, né? Quando ela começou a se lançar internacionalmente, principalmente cantando em espanhol e cantando reggaeton, ela fez parte muito desse movimento, né? Ela colaborou com muitos desses artistas. Com essa galera, né? Colaborou muito com esses artistas. E até eu, né, já critiquei a Anitta por não cantar em português, mas eu acho até legal ver como ela fez parte desse movimento, justamente por ela abraçar esse lugar de artista latino-americana também, né? Desse senso coletivo entre esses artistas, que eu acho que foi muito bonito na época. Sim, até porque, falando assim, voltando um pouco no tempo, nos anos 2000, eu acho até curioso que desses artistas pop, assim, que faziam sucesso na época,
Os meus preferidos eram latino-americanos. Tipo, a gente escutava muito Pitbull, inclusive, que é um cara que a gente não citou, você não citou aqui falando. Sim, mas ele também. Mas que é um artista que, tipo, ele cantava, diferente da Shakira e da Jennifer Lopez, por exemplo, eu já gostava do trabalho dele também, porque ele misturava bastante, ele falava bastante em espanhol nas músicas dele. Sempre falou bastante em espanhol. Dificilmente, quando ele tava nas partes faladas, assim, dos clipes e tal, dificilmente ele tava falando inglês. Ele tá sempre falando espanhol. Mas as músicas dele eram predominantemente em inglês. E foi legal de ver também que esses artistas foram se libertando. A própria Shakira, por exemplo, no começo ela era muito mais... Fiaram ela muito mais na caixinha de artista norte-americana e dos Estados Unidos. E ela foi meio que se libertando. No começo mesmo, eu me lembro, tem várias músicas em que ela canta em espanhol. Aí ela deu o boom dela, assim, naquele modelinho ali, bem... Só cantava em inglês. E depois ela foi se reconectando. Então, atualmente, a Shakira, assim, ela se abraça muito mais o fato dela ser latino-americana e canta muito mais em espanhol e celebra muito mais a cultura de onde ela... do país dela de origem, sabe? E eu acho isso muito maneiro. É muito legal de ver que, tipo, eles realmente tiveram... E isso provavelmente tem muito a ver com esse boom da Latino Gang, né? Tipo, foi inspirando uns aos outros a se libertarem mesmo e abraçarem quem eles são. Tanto o Bad Bunny quanto o J Balvin foram, tipo, os principais artistas desse período. E, inclusive, eram cantores, né? E rappers, né? Porque o Bad Bunny é rapper também, de certa forma. E eles misturavam muito essa mescla do reggaeton com outros sons norte-americanos, como o próprio trap, enfim. E o J Balvin e o Bad Bunny, eles têm um álbum colaborativo. Em 2019, eles lançaram um álbum chamado Oasis, que... Se você escutar esse disco, e antes de gravar eu fiz questão de revisitar os álbuns do Bad Bunny, ele é muito o som de uma época. E esse álbum, pra mim, ele é a amálgama do som daquela época da música latina, do reggaeton desse período, assim. Mesmo depois desse boom da Latino Gang, antes ali da pandemia, em 2020, aquele tava longe de ser o momento do auge do Bad Bunny. Porque se o Bad Bunny ele fazia parte de uma tendência, ele se tornou a tendência em 2022 com o lançamento de Um Verano Sin Ti, que, gente, é até difícil mensurar o nível do sucesso que esse álbum fez, velho. Curioso, porque, gente, como que eu nunca tinha escutado esse álbum inteiro? Eu tava conversando com o Henrico e... Tipo, esse é o álbum com mais streams da história do Spotify e eu nunca tinha escutado ele inteiro. Eu já tinha escutado uma música ou outra que chegou a virar um hit, mas eu nunca tinha escutado esse disco. Eu fiquei em choque, aí eu fui escutar. Ele é um álbum, assim, predominantemente reggaeton. Acho ele bem diferente do Debí Tirar Más Fotos, mas ao mesmo tempo eu acho que ali o Bad Bunny já foi mostrando pra onde ele tava caminhando, assim. É um álbum muito bom, cara. Como que eu nunca tinha escutado ele? Eu fiquei em choque ainda, gente. Ainda não superei. Eu acho que uma coisa muito legal do Um Verano Sin Ti, que eu acho que é um álbum que é muito diferente porque ele é um álbum muito diverso, assim. Ele ter resultado nesse fenômeno é uma coisa tão fora da curva, porque a coisa que você mais vê, principalmente naquela época, mas hoje em dia tem muito, é artista lançando álbum com 25 faixas pra, tipo, chartear pra caralho e acumular streams. E cada música é um gênero diferente pra poder se encaixar em várias playlists distintas. Isso é, assim, uma estratégia de praxe, assim, uma estratégia comercial muito comum. E Um Verano Sin Ti, ele é um pouco isso, tipo... o álbum, ele meio que atira pra vários lados, tem músicas muito distintas umas das outras, claro que todas exploram muito o reggaeton, né, gêneros latino-americanos, e ele já flertava muito com o estudo que ele fez em Debí Tirar Más Fotos, que vai mergulhar muito na história da música porto-riquenha, e ele já brincava muito misturando reggaeton com salsa, com várias outras coisas. Só que quando esse tipo de coisa acontece, geralmente tem uma música que faz sucesso, as outras ficam mais ou menos, mas, não tem uma música nesse álbum que não tenha mais de 300 milhões de streams no Spotify. Não tem uma música que não tenha virado um hit. Não tem uma música que não possa ser considerada, tipo, nossa, isso aqui poderia ser um single. Tem todas as músicas desse álbum fizeram sucesso. Todas elas. E são, tipo, 22 músicas. Tipo, é 1h20 de álbum. E é, tipo, hit atrás de hit. E é absurdo. É, tipo,
Mano, como? É muito louco. O cara já tava ditando já. E é muito louco a dissociação que o Brasil teve desse movimento de Um Verano Sentir. Tipo assim, o Brasil não escutou esse álbum, no geral, né? Eu escutei na época, mas no sentido de a população brasileira, né? Os ouvintes brasileiros, esse álbum tava conquistando o planeta e ninguém tava sabendo. Tipo assim... Exatamente, eu mesma. Não estava. E é muito louco ver esse nível de dissociação. E às vezes eu fico me perguntando o que fez com que DB Tirar Mais Fotos fosse diferente, né? O que fez com que esse álbum ressoasse com os ouvintes brasileiros de uma forma que não tinha ressoado antes. Mesmo que sejam discos do mesmo artista, que partem de propostas semelhantes, obviamente que DB Tirar Mais Fotos mergulha de forma muito mais intensa nesse estudo, né, dos gêneros porto-riquenhos, e é uma coisa muito, muito incrível desse álbum. Então, eu acho que é uma pergunta muito curiosa, assim, eu não sei se eu consigo pensar... Tipo, eu não sei se a gente vai conseguir chegar numa resposta aqui conversando sobre por que estourou necessariamente, mas eu acho que, assim, ao meu ver, assim, meu olhar, eu acredito que tem muito a ver com o contexto histórico que a gente tá vivendo. Porque eu não sei você, né? Não sei como que as pessoas estão se relacionando com isso, mas basicamente, depois que se iniciou essa segunda onda do governo Trump nos Estados Unidos, esse ano, basicamente, a maior parte das notícias está girando em torno disso, do governo Trump e todas as merdas que ele tem feito. Então, tipo, você liga o Jornal Nacional, pelo menos uma reportagem falando, citando as atrocidades que o governo Trump tem feito, vou chamar dessa maneira. Então, pra mim seria impossível que a gente não ficasse sabendo desse álbum do Bad Bunny que se relaciona tanto com o tempo atual. Porque ele faz literalmente essa ode ao que é ser porto-riquenho, ao que é ser latino-americano dentro dos Estados Unidos. É um álbum que tem muito essa celebração, é um álbum muito bonito, as letras conversam muito com esse contexto todo. E, então, na minha opinião, eu vejo muito dessa maneira. Tipo, que é muito por isso que esse álbum chegou aqui. Porque essa temática chegou aqui também. Que eu acho que era uma temática que sempre existiu, mas que ela fica mais latente com tudo que tem acontecido. Eu acho que a gente não precisa se ater muito aos detalhes do conflito que tá rolando lá nos Estados Unidos, mas só a título de contexto, né? Uma das promessas do governo Trump era cumprir metas de recordes de deportação nos Estados Unidos. Obviamente, desde o início do governo dele, ele se ancora num discurso extremamente conservador, extremamente anti-imigrantes, né? América para os americanos, esse tipo de coisa. Isso tá muito envolvido com o trabalho da ICE. ICE é uma sigla em inglês para Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, que são agentes que justamente fiscalizam a presença de imigrantes no país, imigrantes ilegais também. Só que é muito doido porque a partir do governo Trump, do segundo governo Trump, e ele começou a cumprir essa promessa, assim, instantaneamente, assim que ele assumiu no início de janeiro. E é muito louco porque a ICE virou praticamente uma polícia à parte, né? A quantidade de relatos de perseguição, de sequestro, de violência, agressão a imigrantes. Invasão de propriedade. Exato, agentes à paisana que estão mascarados, que estão usando viaturas escondidas, invadem casas sem mandado de busca, separam pais de filhos pequenos. É um tipo de ação, inclusive, muito voltada a um discurso de higienismo cultural, uma coisa fascista mesmo, assim. E é muito assustador ver isso acontecendo daqui, principalmente porque esse movimento todo, eu acho que forçou a gente a nos entender enquanto latino-americanos, principalmente porque muitos brasileiros estavam entre os agredidos e os expulsos do país, entre os deportados, né? E aí, quando a gente começa a entender, principalmente muitos brasileiros lá nos Estados Unidos achando que eles não, porque eu sou americano, que eu sou igual a vocês, e na verdade recebendo o mesmo tratamento que qualquer pessoa latino-americana, mexicana, colombiana, seja de qual for o país, e a gente sendo obrigado a entender que não, nós não somos como eles. E nós nunca vamos ser como eles. E eu acho que justamente ver, como você falou, ver isso e ver a gente nesse lugar também, ver brasileiros como nós nesse lugar também, meio que obrigou a população brasileira, né, muitos brasileiros a entender que, talvez a gente seja latino mesmo, né? Nós sejamos latinos, porque é muito louco, que até a gente tava conversando sobre isso esses dias, que realmente a gente tanto não se enxerga como latino, que
assistindo os clipes do Bad Bunny, tem um ator que representa ele mais velho, que aparece em alguns clipes, no short film, que eu tava falando com o Henrique que eu olho pra ele, e aqui no Brasil é um cara que ele ia ser considerado branco. Ele parece, inclusive, com o nosso avô. E, tipo, Sim. aqui ele é branco, porque no Brasil, a gente tem uma noção de raça, enfim, de identidade, que é muito diferente do lado de fora. Então, as pessoas olham pra, tipo assim, sei lá, pensam, eu sou branca aqui no Brasil, então eu vou chegar lá nos Estados Unidos e vou ser igual a eles. Dane-se. E, na verdade, não, velho. Você não é branco pra eles. Você é latino-americana. Você, obviamente, não é branco pra eles. Eles vão olhar pra sua cara e vão saber. Mesmo que você tenha cor de leite. Entende? É muito doido isso. E é realmente uma questão do Brasil mesmo, com essa identidade cultural. Eu acho que é importante que a gente se entenda como latino-americano e abrace os nossos iguais, sabe? O que tá acontecendo com a galera lá nos Estados Unidos é, assim, bizarro, é uma violência assim que já vinha acontecendo há muito tempo. O primeiro governo do Trump também foi marcado por muita violência, inclusive acho curioso que esses dias eu tava reassistindo a minha série preferida, que é Jane the Virgin, e é uma série que começou em 2017 e ela fala muito sobre isso, principalmente nas primeiras temporadas, que ali a família é venezuelana e tem esse medo constante da avó ser deportada e, enfim, então a avó ali tá sempre conversando em espanhol e, tipo, ela evita sair de casa, ela evita ter problemas jurídicos por esse medo constante, assim. Eu achei interessante ter revisitado esses episódios essas últimas semanas pra pensar também sobre isso, porque é o retorno desse terror que o governo Trump prega, esse fascismo bizarro, essa higienização do povo norte-americano, que é literalmente assim, qual é a diferença deles pro resto da América? Todo mundo foi colonizado aqui. Eles foram colonizados também. Eles falam inglês porque eles foram colonizados pelos ingleses. Como que eles querem pregar como se fosse, tipo, uma raça pura, entre aspas? Tipo, quem seriam essas pessoas? Tipo, não faz sentido nenhum. O momento político também influenciou muito o posicionamento do Bad Bunny, que foi sempre um artista que sempre deixou muito claro o posicionamento político dele. E Debí Tirar Mais Fotos, que é um álbum extremamente porto-riquenho, e aí ele abraçou muito esse momento justamente para levantar a cabeça e advogar pela independência, né, de Porto Rico também. De Porto Rico. Que é importante ressaltar que Porto Rico é um território norte-americano, é um território anexado aos Estados Unidos, inclusive um território governado pelos Estados Unidos e não tem colégio eleitoral. A população de Porto Rico não escolhe seus representantes. Então, é realmente... O que é bizarro, meu Deus. Eles realmente vivem em uma condição análoga à colônia, de fato, assim. Inclusive, muito semelhante ao Havaí, como a gente até discutiu no episódio de Lilo e Stitch, né? O episódio 14. Vai ter uma rima muito legal entre esses dois episódios, justamente por a gente falar de países e territórios em situações muito semelhantes. E o Bad Bunny escolheu não passar com a turnê nos Estados Unidos, né? Do território do país em si, preocupado justamente com a fiscalização da ICE aos seus fãs, né? Porque a maioria dos seus fãs, obviamente, são latino-americanos, e ele estava muito preocupado que a ICE aproveitasse os shows dele para fiscalizar, para fazer, enfim, as violências que eles sempre fazem. E por conta disso, ele tá passando com a turnê dele pela Europa, pela América Latina principalmente, incluindo o Brasil, e não vai passar pelos Estados Unidos. E essa escolha, mais tarde, foi inclusive virar um pouco controversa, porque ele foi anunciado pro Super Bowl de 2026, né? É meio, assim, gerou muito essa discussão, porque, tipo assim, você não vai fazer show lá, mas você vai participar do Super Bowl, que, inclusive, o governo Trump deixou claro que não vai medir esforço pra buscar esses, entre aspas, imigrantes ilegais em todos esses shows. No momento que o Bad Bunny foi anunciado, rolou um alvoroço político ao redor disso, né? Acho que o Bad Bunny aceitou também muito por conta disso. E é muito doido ver que, mesmo depois de um verano sentir, o Bad Bunny não estava perto de viver o auge dele. Que a gente nem sabe se é agora, né? Vai saber. Exatamente. Mas talvez tenha coisas maiores a vir. Né? Ele tá vivendo agora o maior momento da carreira dele. Então, o álbum, o Debí Tirar Mais Fotos,
batendo recordes no mundo todo, e agora ele sendo anunciado pro Super Bowl de 2026. E eu acho que ele topa fazer esse Super Bowl por 2 motivos. Eu acho que tem a repercussão política, acho que ele queria bater no peito e falar que eu posso estar nesse lugar sim, vocês não vão me tirar daqui. E eu acho que tem um rolê de talvez ele entender que o público do Super Bowl, porque é um show de 15 minutos no intervalo da final da NFL. Então, sim, ele talvez entenda que o público que vai acompanhar o show dele no show do intervalo do Super Bowl não é o mesmo público que vai pela turnê num show único, que ele é a atração principal, né? A atração principal do Super Bowl é os times, né? É a final, é o jogo em si. Mas, de qualquer forma, o Corey Lewandowski, que é o assessor do Departamento de Segurança Interna, ele até já fez declaração falando que eles vão buscar imigrantes legais no Super Bowl e que não há abrigo seguro para imigrantes legais no país, nem no Super Bowl, nem em nenhum outro lugar, né? Abre aspas, gente, fecha aspas. Bizarra. Né? Essa fala. Então é bizarro e, inclusive, o movimento MAGA, no momento que o Bad Bunny foi anunciado, eles responderam com um evento alternativo chamado The All American Halftime Show. Ai, não. Nossa, que vergonha alheia! Meu Deus, alguém para esse povo esquisito. Que seria Credo. Um show do intervalo americano de verdade. Quem tá organizando essa porra, inclusive, é a Turning Point USA, que é um grupo de ação política fundado pelo finado Charlie Kirk. Não vou fazer comentário sobre isso. E eu acho muito louco isso, porque pela própria hegemonia, os Estados Unidos nunca vai abrir mão do território porto-riquenho. E por conta de Porto Rico ser anexado aos Estados Unidos, os porto-riquenhos, eles não são imigrantes. O Bad Bunny, ele não é migrante. O Bad Bunny é cidadão americano. E mesmo ele sendo cidadão americano, isso não é o suficiente. Ele não é americano o suficiente. É porque quer dizer que não é sobre isso. Tipo, não é sobre você ser cidadão americano, é sobre você não ter a estética que eles querem. É uma coisa muito higienista mesmo. Tipo, o bagulho meio vibes nazismo mesmo, assim, tipo, quem é esse americano? Quem são esses americanos? Não faz sentido nenhum. Literalmente, os Estados Unidos foi um lugar colonizado, como o Brasil, como os outros países na América Latina. Então, ele é uma mistureba de um monte de etnias e pessoas diferentes. Tipo, por que eles não estão fazendo essa graça toda com imigrantes italianos? Caramba, porque é racismo. Tipo, eu juro. Esse povo ai, não dá, velho. E é vergonha alheia. Tipo, de verdade. The All Americans Halftime Show, pelo amor de Deus. Nossa, eu juro, de verdade, às vezes eu fico rindo de nervoso, porque eu acho bizarro, parece que a gente tá vivendo uma distopia, né? Tipo, muito louco, assim. Eu acompanho até o podcast do G1, né, o assunto, e direto tem se trazido esse tema falando do governo Trump e tal, das coisas que ele tem feito, e é muito bizarro, porque, tipo, qualquer cientista político que entra lá pra falar é, tipo assim, mano, o que tá acontecendo é uma loucura, tipo... Uma loucura total. E, bizarro, velho. E nesse sentido que o Bad Bunny resiste e tem que resistir. E aí que entra que esse álbum, o The Beat Tirar Umas Fotos, ele se conecta tanto com as pessoas, muito por isso, na minha opinião, assim. E ele veio pra se conectar com os brasileiros também. E que bom que ele o fez, porque é importante que a gente abrace todos juntos essa causa, porque o que tá acontecendo nos Estados Unidos é um regime fascista, higienista, bizarro, que tem acontecido com essas pessoas. Elas têm sido tratadas como, tipo, como coisas, como animais, assim. Eu não vou nem entrar no assunto de que os animais não deveriam ser tratados como coisas, mas, enfim, é tipo, muito bizarro. E aí, esse álbum, ele vem com uma celebração do povo latino, e não só, o que eu acho mais importante é que ele vem para celebrar a estética porto-riquenha em específico, que eu acho que também é importante fazer essa diferenciação, porque como latino-americanos eu tenho a impressão que, e não só a impressão, é uma coisa que acontece, é que todo mundo é colocado na mesma bolha, como se fosse tudo a mesma coisa, tipo, é o mesmo país, é a mesma cultura, e, não tem nada a ver, a diversidade que a gente tem aqui pra baixo, na América do Sul, na América Central, é muito complexa e enorme. Tipo, o que a gente vive aqui na América do Sul não é a mesma coisa que o pessoal vive na América Central. A cultura, é só ver, a cultura brasileira não tem nada a ver com a cultura chilena, que não tem nada a ver com a cultura porto-riquenha, que não tem nada a ver com a cultura colombiana.
Tipo, são países completamente diversos, com pessoas diferentes, com estilos musicais diferentes, danças, culturas, tudo muito diferente. Então eu acho que esse é um ponto muito principal e importante desse disco também, né? Sim, assim, esse álbum é sobre Porto Rico. Assim, quando vocês forem escutar, assim, não se iludam, esse álbum é sobre Porto Rico, não é sobre Brasil, não é sobre América Latina, não é sobre qualquer outro país, é sobre Porto Rico e a história e vivências de Porto Rico. Mas eu acho que o efeito cascata que resultou ao redor desse álbum, ele é uma prova de como a gente é mais parecido do que a gente imagina. Eu acho que uma coisa muito emblemática é a capa do álbum, né? Que são as duas cadeiras de plástico com as bananeiras de fundo. E, velho, qualquer brasileiro vai olhar pra essa capa, vai se identificar, já vai entender, olha só, isso aqui é o sítio da minha avó, esse aqui é o quintal da minha casa, né? A gente bota essas cadeiras aqui pra fazer um churrasco aqui em casa, entendeu? O fato das cadeiras de plástico é muito louco, como a capa do álbum são duas cadeiras de plástico. E só essa imagem, ela já comunica muita coisa pra gente, pra nós que somos brasileiros. E eu acho que isso é muito importante pra gente entender como existem muitas semelhanças culturais também entre nós e esses outros países. Como a gente não é tão uma ilha cultural quanto a gente imagina. Eu acho muito legal, assim, quando lançou esse álbum, inclusive, foi um dos comentários que eu recebi de amigos meus, de tipo, nossa, meu Deus, eu consigo enxergar você sentada nessa cadeira aí, segurando um copinho de cerveja ou de café, a sua cara, não sei o quê. E a capa desse disco se comunicou muito comigo, assim, eu acho muito legal, porque mesmo a ideia de serem, e isso vai aparecer em outras coisas, outras partes audiovisuais do disco, de serem bananeiras, né? Porque, tipo, a banana, ela não é uma planta nativa do Brasil, por exemplo, mas é uma planta que a gente vê muito no que você falou, Henrico, tipo, no sítio da sua avó. Exato. Apesar de não ser uma planta nativa. E o que eu acho muito legal, então, tipo, enfim, a gente consegue se comunicar, sabe? E é esse ponto que eu queria chegar, de como a identidade latino-americana, ela não existe pra gente juntar tudo numa coisa só, que todo mundo é igual. Ela existe justamente pra gente identificar e celebrar nossas semelhanças culturais e principalmente se unir enquanto coletivo pra reivindicar nossos direitos enquanto continente, enquanto países de terceiro mundo, entendeu? Esse reconhecimento e essa identificação política também é muito importante. Eu acho que me fez lembrar muito de quando Parasita lançou. Parasita, o filme do Bong Joon-ho, coreano, que venceu o Oscar em 2022. Porque uma coisa que o Bong Joon-ho falou muito na época que ele lançou esse filme, que é um filme sobre conflito de classe na Coreia, que ele fez esse filme pensando muito nas dinâmicas de classe na Coreia do Sul, e que ele ficou muito surpreso quando esse filme começou a ser distribuído no mundo inteiro e o mundo inteiro se identificou com as dinâmicas de classe retratadas no filme, que pra ele, na perspectiva dele, eram muito específicas do país dele. E como, na verdade, no mundo globalizado em que a gente vive, as dinâmicas de classe do capitalismo, elas são muito compartilhadas entre as nossas vivências, né? Enquanto sociedade. E como as vivências em comum que a gente tem enquanto países latino-americanos, colonizados, que passaram por esse processo de colonização, nos conectam dessa forma de inclusive entender como a nossa cultura é muito rica, entender como a união dessas culturas é importante para a gente se posicionar politicamente e para a gente nos reivindicar enquanto países independentes e soberanos. Isso é uma coisa muito importante desse álbum do Bad Bunny, porque o Bad Bunny ele também reivindica a liberdade de Porto Rico, né? A liberdade enquanto um país autônomo. Uma coisa muito foda envolvendo esse álbum é que, obviamente, ele explora muito essa imagem da bandeira de Porto Rico, mas existe um embate muito importante ao redor da bandeira de Porto Rico, porque ela foi a bandeira como a gente conhece, com a seta azul, as listras brancas e vermelhas e a estrela no centro da seta, ela foi desenhada em 1892, um pouco antes da anexação do país aos Estados Unidos, na Guerra Hispano-Americana, que foi em 1898.
Só que tem um detalhe importante nisso, porque a bandeira ela foi alterada em 1952 para se adequar às cores dos Estados Unidos. A bandeira original de Porto Rico, ela tem o azul da bandeira, ela é um azul bebê, um azul muito clarinho. E depois da anexação aos Estados Unidos, eles permitiram continuarem usando a bandeira, porém se adequando às cores do país. Então, hoje, a bandeira oficial de Porto Rico é uma bandeira com um azul bem escuro, bem intenso, muito parecido com o azul da bandeira dos Estados Unidos. E durante todo o trabalho visual desse álbum, nos videoclipes, no curta-metragem que ele lançou, inclusive, ele usa a bandeira original, com a cor clara, com o azul bebê, justamente para reivindicar esse espaço de que eu tô aqui falando enquanto Porto Rico livre. Nós não pertencemos a vocês e nós não vamos pertencer para sempre, assim. Então eu acho isso uma luta muito, muito emblemática, uma luta simbólica mesmo, que é muito importante de se ter. E outro simbolismo que é muito legal desse álbum também, que retorna nessa mesma medida com o que você estava falando, é também o uso do sapo concho, né? Uhum. Que ele entra em todos os visualizers das músicas e ele é um elemento da cultura porto-riquenha, porque ele é uma espécie de Porto Rico, uma espécie nativa, que é ameaçada de extinção, que é uma espécie chamada sapo de crista porto-riquenho. E eu achei muito legal que quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei tipo, mano, que sapo é esse, né? Por que esse sapo? E tudo nesse álbum tem muita razão de ser. E o sapo concho, ele é outro elemento que vem nessa mesmo sentido da bandeira, que ele tem motivo dele estar ali. E o motivo é esse, é que ele representa também o território de Porto Rico. E achei muito legal que também ele usou uma espécie ameaçada de extinção, que é uma coisa que, para mim, me lembrou muito que a gente tem aqui no estado de São Paulo, até na região de onde a gente é nativo, eu e o Henrico, que é o Centro-Oeste Paulista, com o lobo-guará, que também é uma espécie nativa da região do Cerrado, e é também uma espécie que está ameaçada de extinção e que, por vezes, muitas vezes a gente sempre, pelo menos eu, na infância, me recordo muito de muitas atividades envolvendo o lobo-guará, porque ele também é uma espécie símbolo. A própria onça pintada, a onça parda, são outros animais que a gente usa muito para falar sobre o Brasil. Quando a gente está falando de Brasil, é muito difícil dissociar dessas espécies nativas, que muitas delas estão ameaçadas de extinção, as próprias espécies de arara, tal, que são daqui. E eu achei muito legal que ele fez uma coisa semelhante, falando sobre Porto Rico. É impossível você falar de Porto Rico sem falar dos elementos que são nativos ali. Então, que no caso ele usou a fauna, ele usou também elemento cultural, que é a bandeira. E acho que isso faz toda a diferença em toda a linha cronológica e toda a estética do álbum, né? Uma coisa legal é que o Sapo Concho, ele é um personagem, né? Ele protagoniza, junto com aquele ator que você comentou, o curta-metragem de Devia Tirar Mais Fotos, né? O short film, que foi lançado junto com o álbum. O ator, inclusive, que a gente falou que é parecido com o nosso vô, o nome dele é Jacobo Morales, e ele é um ator porto-riquenho muito famoso, muito renomado, já interpretou clássicos do cinema no país, de novela, e até já fez, inclusive, papéis em Hollywood. Hoje ele tem 90 anos de idade. Nossa, ele tem essa idade? Preservado, né? E é muito louco porque, eu não sei, eu fico pensando como deve ser pra eles, inclusive, assistir esse curta e ver esse ator e é tipo, eu conheço esse ator, sabe? Ele é tipo a Fernanda Montenegro dele, sabe? Também é outra representação cultural, tá vendo? Sim. Todas as escolhas tiveram muita motivação, sabe? Isso é muito legal, tudo teve muito cuidado pra ser feito. Sim. E você assistiu, né, esse curta? Assisti. Muito bom, inclusive. Prende sua atenção do começo ao fim. Muito legal. A história é um pouco trágica, né? Mas é muito importante para a narrativa do disco. Então, o personagem do Jacobo, ele mora com o Sapo Concho e eles estão conversando sobre fotos e tal. Ele tá falando como ele se arrepende de não ter tirado fotos ao longo da vida, porque ele quer viver o momento, só que aí
eventualmente ele começa a perceber que as memórias vão embora, né? E aí, enfim, ele não lembra de muita coisa e ele não tem fotos pra se recordar. E ele até fala sobre... Só te cortando rapidinho, ele até faz um comentário que eu acho interessante, que ele fala, tipo assim, eu quis viver os momentos intensamente e achei que ia estar perdendo tempo, tipo, tirando e registrando eles. Mas hoje em dia eu gostaria de me lembrar mais das coisas e as fotos teriam feito diferença. Isso é muito legal. Isso é até muito engraçado, essa conversa. Quando eu vi o nome do álbum, na época que ele lançou, eu pensei imediatamente em rede social. Que é uma coisa, tipo... Porque hoje em dia a gente... Tira foto de tudo, Exato. Véio. Hoje em dia a conversa ao redor de foto é justamente como... Nossa, nós registramos demais, nós não precisamos registrar demais. A gente precisa viver o momento, porque... a gente tá num show, a gente fica muito preocupado em ficar gravando o show pra ter registros de tudo. E aí esse álbum vem como uma contranarrativa de... Sim, mas... também de entender a importância cultural das fotos. Eu penso, nossa, e eu vou falar uma coisa agora, na casa da nossa avó parte pai, nossa avó Tânia, como a gente vai pra casa dela e a casa dela é lotada de retratos. E a nossa avó, ela tem uma coisa ela gosta de revelar fotos. Então, mesmo as fotos digitais e tal, ela revela sempre, tipo assim, ela pega várias fotos juntas, revela, e aí ela tem fotos de todos os netos ao redor da casa dela, de todos os cômodos, assim, a cômoda da TV, ela é lotada de cima a baixo de retrato da família, de netos, dos filhos, de todo mundo. E é muito louco como a relação com a foto, com o retrato, com a revelação da foto também é um elemento cultural latino-americano, de certa forma, que ele explora com o conceito desse álbum. Sim, total. E é realmente uma forma de você gravar um momento, assim. Eu acho que você falando da avó dessa maneira, é uma coisa que eu acho que ela me inspira muito nesse sentido, porque eu também gosto, tipo, o meu quarto também é lotado de fotos. E, tipo, inclusive eu tô olhando pra muitas delas, e eu gosto de ter as fotos, porque eu gosto de me lembrar das pessoas que são importantes pra mim. Muito mais do que os momentos, também os momentos, do que os lugares, são as pessoas. E a gente registra muito isso com as fotos. É aquele momento vivido, aquelas pessoas importantes, quem é importante pra você, quem faz parte da sua vida. E eu acho que ele fala muito sobre isso nesse short film também, né? Ele começa falando sobre isso, principalmente porque ele tá falando, tipo, o tema principal é a discussão sobre a higienização e a gentrificação de bairros de Porto Rico, por conta do turismo e tal, e ele começar falando sobre as fotos também tem muito a ver com isso, porque como o bairro tá passando por esse processo tem uns anos, tipo, que ele comenta até sobre não ter música, as pessoas passando com música alta no carro, a padaria vira uma franquia, as pessoas começam a falar inglês e não sabem mais falar espanhol, e aí ele encontra um personagem, quando ele encontra um cara que sabe falar espanhol, e como eles se relacionam, assim, se identificam um com o outro, e o quanto era importante pra ele ter tirado mais fotos, pra ele lembrar daquele tempo passado, pra ele lembrar como que era o bairro antes. Exato. Que ele não se lembra mais de tantos detalhes, e isso é muito legal, né? Tipo, acho que é uma história e uma lição, entre aspas, que a gente tem que levar também, né? Porque as fotos são memórias, são coisas que a gente carrega. Quebra muito meu coração quando eu tô assistindo e o senhorzinho, ele vai tentar comprar... Ele tá tentando comprar pão, tipo, um misto lá, que é o quesito, que chama. Quesitos. E a atendente não fala espanhol, então ele não consegue se comunicar com ela direito. E ele não consegue nem pagar em dinheiro, porque a padaria virou franquia e eles estão mudando a forma de pagamento pra padronizar. E ele fala, mas eu conheci o dono desse lugar, tipo assim. Eu conheci o dono dessa padaria. E o dono da padaria foi embora. Os vizinhos dele foram embora. É muito... Você olhar assim, tipo... É muito devastador você olhar o final do curta, quando a câmera vai se afastando e a casa dele tá sozinha, em meio a, tipo, matagal, assim. Como ele foi perdendo as pessoas ao redor dele, né? Como o espaço foi mudando, e com o espaço mudando, as memórias vão indo embora também, vão se esvanecendo. E é isso que eu acho muito foda do elemento simbólico das fotos para esse álbum. Que as fotos, elas não são só
memórias. Elas são uma herança cultural, elas são uma conexão com a sua ancestralidade, com de onde você veio e com a herança que você deve carregar ao longo da sua vida, né? Então, uma coisa muito importante também, né? Durante o álbum, o Bad Bunny ele faz muitas conexões com o Havaí, que, como a gente já comentou, também é uma ilha conhecida como um paraíso tropical e que também passou por esse lugar de colonização com os Estados Unidos e com esse lugar de gentrificação e de apagamento cultural através do turismo. E pro Benito, que é o nome real do Bad Bunny, pro Benito, esse também vai ser o destino de Porto Rico, né? É a higienização, é a gentrificação, o apagamento cultural através do turismo, né? Através da inserção da cultura norte-americana ali dentro. E, nossa, eu nem lembro por que eu estava falando exatamente sobre isso, mas porque ele sempre deixa uma fagulha de esperança. Porque esse álbum também é sobre a união e a esperança de que se a gente continuar junto, a gente vai conseguir passar por isso. E enquanto o senhorzinho tenta fazer uma compra e ele não consegue porque ele só tem dinheiro vivo, um outro cara que tá no balcão, ele consegue pagar pra ele, que é um cara mais jovem, tal, deve ter por volta de uns 30 anos, e ele é porto-riquenho também, fala espanhol. E ele vira pro senhor depois de pagar, fala que ele não precisa devolver o dinheiro, fala, ainda estamos aqui. E ainda estamos aqui, e nós não vamos sumir, e é por isso que a gente precisa reivindicar nosso espaço. Sim, até, inclusive, essa fala do ainda estou aqui também remete ao que a gente viveu esse movimento aqui no Brasil, né? Com o filme Ainda Estou Aqui, as pessoas começaram a usar muito essa frase, né? Tipo, ainda estamos aqui, como resistindo. E ela é, de fato, muito simbólica, assim, porque o que acontece muito com esses lugares que são destinos para turismo, assim como tem acontecido com Porto Rico, aconteceu com Cuba também, que é um país que ele basicamente virou um paraíso para as pessoas, é conhecido como um lugar que para as pessoas saírem, beberem, fugirem das próprias realidades nos Estados Unidos. E sendo que o país é muito mais do que isso, né? Mas que é uma construção que ela é muito norte-americana e tem muito a ver com o que os Estados Unidos têm de planejamento para aquele território, né? E é muito bonito que eles se apropriem disso, que o Bad Bunny, ele sempre preza por isso, que se apropriem, que não deixem que tirem o rio, a praia, o bairro, a família dessas pessoas, porque a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil também, principalmente na região Nordeste, sim, com o avanço do turismo naquelas regiões paradisíacas que a gente tem, deixando a população de lado. Então, enquanto tem do lado um super resort que só vai milionário, do outro, os próprios trabalhadores não se apropriam daquele espaço e vivem em situação de miséria, que é uma realidade também no Havaí. Então, tudo se conecta muito, assim, né? Sobre a gente se colocar como nós não somos eles, e eles não nos veem como iguais. Eles nos veem como diferentes e inferiores, e a gente precisa se apropriar do que é nosso. E eu espero que esse movimento cresça cada vez mais e que Porto Rico um dia consiga se libertar, assim como o Havaí, né? Porque, assim, o que acontece com esses lugares é muito triste, assim, é uma falta de liberdade muito grande. E é uma coisa que a gente, estuda muito nos livros de história como se fosse uma coisa do passado, mas que é muito presente e acontece todos os países do sul global, no geral, né? Uns mais e outros menos. Eu acho que uma coisa muito legal de Porto Rico, que eu acho que o Havaí sofre um pouco mais, é preservação cultural, né? Junto à população. Durante o Tiny Desk, porque, né, uma das coisas que também ajudou o álbum a explodir foi o Tiny Desk, do Bad Bunny, com as músicas desse álbum. Importante, né? Uhum. E durante o Tiny Desk ele conversa com as pessoas, e é muito legal porque ele faz questão de falar em espanhol. Ele faz questão de se comunicar em espanhol. Inclusive, nos shows que ele faz nos Estados Unidos, ele sempre predominantemente fala em espanhol, mesmo sabendo falar inglês. Justamente pra reforçar a gente sempre tá tentando se adequar a vocês. Não, vocês vão se adequar a nós aqui. E inclusive, nem de uma forma, né, combativa, mas só de uma forma de, eu vou ser eu e vocês lidem com isso, sabe? E aí, durante o Tiny Desk dele, ele comenta
uma situação que eles estavam, antes do show, eles estavam ensaiando no dia anterior em frente à Casa Branca, por algum motivo. E aí eles comentam sobre um funcionário da Casa Branca que parou, conversou com eles, e ele falou, tipo, cara, ele elogiou a música e falou como é incrível que depois de 100 anos de colonização, Porto Rico conseguiu preservar a sua língua, a sua cultura e sua música através e ao redor da população. E eu acho que tem várias coisas envolvidas nisso, né? Tem o fato de que antes de Porto Rico ser uma colônia estadunidense, eles foram uma colônia espanhola. Eles preservam o espanhol, né? Que também é uma língua derivada da condição de colônia, né? Todos nós somos marcados, somos colonizados, né? Nosso lugar de colônia, né? A gente está marcado através da língua. Aqui no Brasil, em todos os outros países. E o Havaí tem uma questão de que, né, o apagamento cultural é da cultura indígena ali, né, da cultura dos nativos. E que, por conta disso, a preservação ela é muito mais precária, né? Mas o esforço desse álbum também é abraçar a cultura porto-riquenha e propor uma revisitação e um resgate aos sons populares de Porto Rico. E é legal porque eu acho que através desse álbum ele também faz essa proposta para nós, latino-americanos de outras culturas, né? Até pela própria forma com que ele fala do Havaí. Ele não precisava estar falando sobre o Havaí, né? Essa luta não necessariamente é dele. Mas ele abraça essa luta porque essa luta é dele também. É uma luta de todos nós. E eu acho que é muito legal essa proposta do resgate cultural, da herança cultural que ele faz através do símbolo das fotos e como a gente também pode se apropriar a isso aqui, através das nossas fotos, através da nossa herança cultural, como a gente não pode perder ela, como a gente precisa se orgulhar da nossa cultura enquanto brasileiros também, porque tem muita coisa rica aqui. Nossa cultura é incrível e a cultura de Porto Rico é incrível também. Tranquilo, Don. ¿Seguimos aquí? Sí, seguimos aquí. Pensaba que contigo iba a envejecer. E continuando a falar também sobre essa celebração da música porto-riquenha, o álbum Debí Tirar Mais Fotos, a gente falou muito sobre a parte visual dele até agora, né? Do short film e tal. E cultural também. Exatamente. Tem muitos clipes também, todos os clipes excelentes, mas sonoramente, o disco também faz essa celebração à cultura latina, especificamente a cultura porto-riquenha, porque ela explora gêneros muito diferentes, até é muito louco porque faz uma espécie de Frankenstein ali, né? Ela encaixa, as músicas encaixam, tipo, estilos muito diversos e mistura, assim, coisas que a gente não imaginaria, assim, então eu acho que é um álbum muito criativo. Como a gente até já comentou, acho que o esforço que resume Debí Tirar Mais Fotos é que o elemento em comum de todas as músicas é que todas as músicas têm elementos culturais de gêneros musicais latino-americanos e porto-riquenhos. Porto Rico tem seus próprios gêneros musicais nativos, né, que foram construídos ao longo dos anos, mas uma coisa que não acontece muito no Brasil, justamente pela barreira da língua, é que existe muito um intercâmbio cultural entre gêneros musicais de países latino-americanos e falantes de espanhol aqui na América. Então, por exemplo, um gênero porto-riquenho que é muito explorado nesse álbum que eu gosto muito e que eu comecei a escutar depois é o plena, que é um gênero folclórico, na verdade, né? Ele nasceu como uma performance, né? Uma interpretação de histórias folclóricas. E é uma música muito linda, a música com plena nesse álbum é Café com Uroko, que é uma das minhas favoritas, que inclusive é uma música que tem colaboração de um coletivo de plenas chamado Los Pleneros de la Cresta, que eles foram fundados dentro de uma universidade em Porto Rico, e a intenção deles enquanto projeto é justamente preservar a herança cultural do plena. Não, e eu fui escutar eles também, eles são excelentes. Não, é muito doido porque é realmente quase uma música ritualística, sabe? É uma música que é construída através das percussões, dos batuques, e ela gira ao redor disso enquanto as harmonias são feitas pelas vozes, assim. É uma música muito, muito linda.
Mas apesar da presença do Plena, muitas músicas que inclusive são muito marcantes em Porto Rico também são originárias de outros lugares, né? Tem a salsa, tem o reggaeton, tem o merengue, que são todas músicas, na verdade, de outros países, né? E que acabaram sendo... anexados ali nesse... anexadas, convergidas dentro da cultura porto-riquenha com o tempo. A salsa, inclusive, é um ritmo, um estilo musical, também é um estilo de dança e que inclusive eu sou apaixonada, eu amo salsa e escutar esse álbum, assim, acho que essa foi a primeira coisa que me fez me apaixonar por ele, foi a presença da salsa em muitas músicas e também na parte audiovisual, né, no álbum de Baile Novidade, literalmente o álbum gira em torno de uma aula de salsa. E é muito legal, porque a salsa, eu particularmente acho meio difícil até de dizer assim, tipo, nossa, da onde exatamente ela veio, né? Porque ela se comunica com tantas culturas aqui da América Latina, que é meio que muitos lugares abraçaram a salsa, e não só a salsa, como o reggaeton, que o reggaeton, na verdade, pra mim, assim, o reggaeton, na verdade, é o estilo musical latino-americano mais escutado, assim, que teve... que ele é o ritmo moderno, né? Ele surgiu nos anos 2000, então... E ele é escutado, assim, em larga escala, tanto é que todos aqueles artistas que a gente citou anteriormente, da Latino Gang, flertam e fazem músicas pop pro reggaeton, flertando, claro, com outros estilos, coisas mais locais, mas primordialmente com reggaeton, que é um estilo que faz muito sucesso, que é onde o Bad Bunny começou e é onde ele se estabeleceu, mas aqui nesse disco ele usa o reggaeton de um jeito muito inteligente e muito diferente, que foi o que me conquistou, assim, muito, desde a primeira vez que eu escutei. Como dentro de uma música ele consegue trabalhar estilos diferentes e conectar eles de uma forma harmônica, sabe? Eu não sei como é pra você, mas pra mim isso acho que foi a primeira coisa que chamou atenção, assim. Primeira vez que eu escutei. Eu acho que é um esforço que se lapida muito aqui, mas que eu vejo desde Um Verano Sem Ti também. Que é justamente essa coisa de misturar o moderno com o clássico, entre aspas, né? As músicas... O tradicional. Os gêneros tradicionais mais antigos de Porto Rico. Uma coisa legal do reggaeton é que ele foi assimilado por basicamente a América Latina inteira, mas na verdade ele é um gênero que surgiu nos países caribenhos, né, incluindo Porto Rico. E o reggaeton, ele bebe de muitos gêneros, bebe do reggae, mas o principal elemento dele é o dembow, né, que é o nome do ritmo característico das baterias de reggaeton, que assim como o funk, ele tem um ritmo próprio, o reggaeton tem um ritmo próprio que você escuta, você já sabe que é reggaeton, e é o dembow, é o nome desse ritmo. E é muito louco porque a ideia toda é você dialogar o reggaeton com esses outros gêneros, né, que estão ao redor da cultura de Porto Rico. Pra mim, a música mais foda, emblemática nesse sentido é Nueva Yo, que inclusive é uma música que eu gosto muito, que em entrevista o Bad Bunny fala sobre isso. Nueva Yo, na verdade, vem de Nueva York, né? Então, o nome da música é Nova York. E o Bad Bunny conversa, né? Ele fala em entrevista que ele tava pensando, será que eu abro o álbum com uma música chamada Nova York? Isso faz sentido? É um álbum que celebra a cultura de Porto Rico, né? Então é um pouco contraditório, mas a brincadeira também vem de como Nova York tem uma comunidade porto-riquenha muito forte, né? Eu acho que é a principal, é a metrópole que tem tem o maior volume, né, de pessoas porto-riquenhas, de uma comunidade porto-riquenha ali muito definida. Tem bairros porto-riquenhos em Nova York. E aí, a ideia desse álbum, né, dessa música, é justamente celebrar a presença, né, e a força de Porto Rico em Nova York. E conforme o álbum vai avançando, ele vai virando mais porto-riquenho. Isso eu acho muito, muito divertido quando você escuta o álbum do início ao fim de cabo a rabo através da discografia. E mesmo assim, Nueva Yo, ele tem um sample muito legal que é um sample de um clássico da salsa porto-riquenha. E aí, meio que essa brincadeira, é Nova York, mas
eu tô assimilando uma música porto-riquenha. A pessoa de Porto Rico vai escutá-la, vai conhecer, vai identificar de cara. E é um reggaetonzaço, assim. É tipo um início muito épico pro álbum também. Que eu acho que, pra mim, representa o que é mais importante pra mim nesse disco. Que, acima de tudo, ele é um disco extremamente divertido. Total. É impossível escutar as músicas desse álbum sem querer dançar, querer participar. Eu acho que nesse sentido também que eu adoro os videoclipes. Todos os videoclipes são incríveis. Você tem aquele videoclipe que fazia muito tempo que eu não assistia, que dá vontade de você estar dentro dele. Que parece que depois você vai escutar as músicas, você se imagina dentro do clipe. Tipo... E é, assim, excepcional, é muito divertido. E acho que por isso que também é um álbum que me marcou muito esse ano. Porque também, assim como eu falei de Dominguinho, esse álbum também eu escuto ele toda semana. É muito difícil passar uma semana e eu não escutar, deve tirar umas fotos uma vez, pelo menos. E eu sempre gosto de escutar ele de cabo a rabo, justamente pelo que você falou, porque ele vai mudando no decorrer do disco de um jeito muito interessante. Tipo... Tem algumas músicas que ele tá claramente, tipo, Café com Ron, que ele tá claramente trabalhando com o estilo de plena ali. Algumas músicas que flertam muito com o boleiro. E é muito legal ver esses ritmos se delimitando e se misturando enquanto o álbum vai caminhando pro fim. E também não só, mas a ideia da narrativa das músicas, Sim. do que elas querem dizer. No começo, ele é bem mais celebrativo ali, fala muito mais sobre festas e até uma coisa meio romântica, né? E aí ele vai mudando um pouco, vai ficando um pouco mais, eu diria, tipo, não sei se vai fazer sentido, mas eu diria que ele vai ficando um pouco mais, entre aspas, bem entre aspas, mais sério. Vai falando de coisas mais difíceis, assim, até que ele chega ali em Debí Tirar Mais Fotos, que é uma música muito bonita, mas que é uma música mais sentimental e também que é bem diferente do que ele tava fazendo lá no começo, sabe? E então, acho que é uma narrativa legal a ser seguida, assim, eu acho que é um álbum, e eu gosto de álbuns assim, que ele faz muito sentido ser ouvido na ordem. Pô, se você escuta as músicas avulsas, é claro, você vai aproveitar o álbum, porque, novamente, ele é um álbum extremamente divertido, mas talvez você não entenda tudo que ele tá querendo dizer com aquilo. Porque a narrativa, ela explora muito isso, assim, essa coisa linear ali, do começo, meio e fim. Eu gosto muito como ele não é óbvio, porque, gente, é reggaeton, é uma música popular, é uma música acessível, então a maioria das músicas, a letra é sobre festa e curtição e romance, né? Então, tipo, é uma música que, por si só, assim, a partir de uma primeira camada, né? Suave, ela pode beleza, ser um hit, uma música de festa, dá pra curtir, né? Exato. Mas uma segunda camada, ele também explora muitas coisas. Pra mim, o exemplo mais interessante disso é uma música chamada L Club, que fica lá no meio do álbum e foi o primeiro single do disco, né? Quando ele anunciou o lançamento do disco, ele foi o lead single. E é uma música que mistura um pouco de reggaeton com EDM, com música de balada, assim, tipo... música eletrônica. E a letra da música é sobre ele não conseguir curtir uma festa porque ele tá lembrando da ex-namorada, sabe? Tipo, é isso, como ele tenta curtir, mas ele não consegue esquecer desse relacionamento que fica consumindo ele. Em certo lugar, principalmente quando você vê o videoclipe, claro que tem a primeira camada, que é, de fato, né, o que ele tá falando, o relacionamento, e existe a segunda camada de compreensão, que é uma camada simbólica, né, de que ele tá falando também da própria cultura dele, né, da mensagem sobre Porto Rico, sobre colonização e sobre como ele não reconhece mais a si mesmo, ele não reconhece mais a cultura e como ele tenta fugir disso, mas essa situação continua consumindo e perseguindo ele. Isso é muito, muito interessante, assim. Eu tô falando, claro, uma interpretação pessoal minha, mas eu acho muito legal, porque é uma música, tipo, uma música de balada, que no final ela fica, tipo, muito melancólica. E é, tipo, uma melancolia que vem, tipo, meio que do nada. E ela não é por acaso. E se você perceber na tracklist, L Club, ela é um pouco um ponto de corte, assim. Que a partir dela, o álbum começa a ficar mais melancólico, mais reflexivo. As letras ficam mais, como eu poderia dizer...
mais existencialistas também. Mesmo que ele esteja falando sobre coisas, tipo, que a gente escuta em música popular, mesmo que ele esteja falando de uma ex-namorada, por exemplo, porque ele continua, ele não perde um pouco dessa temática, né? Exato. De falar de romance, de coisas de dia a dia, assim. Ele não perde essa temática, mas fica um pouco mais reflexivo. Tem até Boquete, é uma música assim, que ele tá falando sobre querer um relacionamento, querer estar num relacionamento e tal, e tipo... Mas ela tá explorando outras coisas também, e eu concordo muito com você, que eu acho que é assim que eu leio o disco também, nesse sentido, você foi falando, eu fui me identificando, que ele, na primeira camada, ele parece muito, tipo, música normal, de balada, sabe? Que a gente escuta em festa e se diverte, e canta pensando no ex, sei lá, uma coisa muito comum, mas ele tá sempre trazendo esses elementos que são importantes pra dinâmica do álbum, que é, tipo... Por exemplo, nas primeiras músicas, quando ele tá falando sobre levar uma pessoa, tipo, uma mulher que ele gosta pra sair, por exemplo, ele tá falando de levar ela pra Porto Rico, levar ela pra conhecer as raízes, pra conhecer as coisas boas de Porto Rico. Então ele nunca tá falando só sobre o romance. Ele tá falando sobre outras coisas que envolvem o romance, que é todo o contexto ao redor. Velita também é uma música assim, que fala sobre ir à praia e fala muito sobre Porto Rico, tal, essa estética tropical, né, de Porto Rico. E acho legal como ele faz isso de um jeito inteligente. Então, quer dizer, ele tá falando sobre uma temática tensa, mas de um jeito popular, que de fato as pessoas vão conseguir se relacionar. Porque se ele chegasse com um álbum super melancólico, o álbum não ia estourar do jeito que estourou. Não ia estourar bolhas da forma que estourou. Debir Tirar Umas Fotos é o cavalo de Troia dele. Você vai pela música de festa e você sai pela mensagem sobre herança, Porto Rico. Acima de tudo, ele é muito bom em fazer música de festa, assim. Tem muitas músicas, até as músicas mais reggaetonzonas, assim. Eu gosto muito de Perfumito Nuevo, que inclusive tem uma cantora que eu já conhecia, já acompanhava o trabalho, que eu gosto muito, que é a Rainal, que é uma cantora também de reggaeton, de hip hop e tal. E todos os feats desse álbum são com artistas porto-riquenhos, né? Então tem a Rainal, ela porto-riquenha, tem um quarteto porto-riquenho de música alternativa também, que participa de Velita, que chama Chewy. Eles são de Porto Rico. E, enfim, não é como se tivesse muitos feats nesse disco, mas todos eles são de Porto Rico justamente porque ele quer dialogar com a cultura própria dele, né? É com isso que ele tá se comunicando. Eu acho isso muito legal. Concordo totalmente, é isso. O álbum, ele é profundo e divertido na mesma medida. Eu acho que ele é o retrato do que o Bad Bunny quer ser, né? E do que ele é, no geral. Da mensagem que ele quer passar. Tremendo. Por aquí no pasaba un carro así, con música hace, chacho, yo no sé cuánto tiempo. Yo creo que yo nunca había visto uno. No, si te digo, ya eso casi ni se ve. Yo me emociono cuando pasa uno. Bom, eu acho que a gente pode, pra encerrar, fazer um top 3 das nossas músicas favoritas. O que você acha? Você acha que é possível? Ai, meu Deus, que difícil. Castigo do monstro esse aí. Bom, eu tentei, mas eu admito que vai ser um top 3 meio top todos. Um top meio... Assim, eu também vou escolher aqui algumas, mas meio que qualquer uma dessas... Sim, essa lista vai mudar amanhã, entendeu? Depende do dia, né? Depende da sua vibe do dia. Então hoje vai ser essa, gente, mas não leve em consideração mês que vem, sei lá. Amanhã vai ser outra. Top 3, vamos lá. Eu colocaria em terceiro lugar. Nossa, eu fico entre... Você tá fazendo a ordem? Ah, não acredito. Você vai fazer ordem também? Eu tô fazendo ordem? Tá. Não precisa então. Não precisa de ordem então. Não vamos por ordem. Aí você vai dificultar muito. Eu diria que eu colocaria Nueva Yo, que pra mim é a melhor abertura de álbum da discografia dele. Essa música é muito foda. E tem um verso nessa música que pra mim ela é muito emblemática e que ele se reivindica enquanto um artista... Ele não é artista de nicho, ele é artista de pop. E aí ele tem um verso que ele fala: como que o Bad Bunny vai ser um artista de pop com reggaeton e dancehall? Então ele, tipo, reivindica que eu vou ser pop e eu vou ser pop cantando a minha música do meu país e você que lute, entendeu? É isso, o cara é foda, né? Ele é muito, muito foda. Então eu fico com
Nueva Yo, Café com Oron, que eu gosto muito dessa música mesmo. E Lo que Passou a Havaí. Eu acho que esse é uma... Lo que Passou a Havaí é uma escolha muito fácil, porque é uma música que todo mundo comenta quando fala desse álbum, porque é a música que fala de forma mais direta sobre colonização, mas que pra mim ela representa todos os símbolos e todas as mensagens desse disco de forma muito linda, assim. Então, é isso. Cara, foi muito difícil pensar num tipo, 3 músicas que eu colocaria aqui, porque não é exagero dizer que eu gosto de todas as músicas desse álbum. Todas. Sem exceção. Não tem nenhuma que eu não gosto. Que eu, tipo, essa eu vou pular. Muito difícil. Mas, pra mim, Nueva Yo é uma das minhas preferidas. Não tem como não colocar ela aqui. Porque a hora que ela começou a tocar, que começou o Nueva Yo, do comecinho, eu me apaixonei pelo álbum. Eu sabia que eu ia me apaixonar. Eu sabia que eu ia me apaixonar, eu tinha certeza. Pô, antes de eu escutar esse álbum, o Henrico tinha me falado que, tipo, nossa, Júlia, você vai adorar, esse álbum é a sua cara, tal. Ele falou isso pra mim. E sempre que o Henrico, isso é um bom parênteses, sempre que o Henrico fala isso, eu me apaixono no primeiro verso da música. Toda vez que ele fala isso pra mim, o disco novo da Amaray foi a mesma coisa. Boa recomendação, gente. É muito bom esse disco, inclusive, gente, escutem. É Black Star, da Amaray, que ela é uma rapper de Atlanta, e é um disco muito, muito foda, que inclusive tem muito de funk nesse disco. Durante a produção do álbum, ela veio pro Brasil e trabalhou com produtores de funk aqui, né? Ela trabalhou com Musão, com G-Caps, e aí é um álbum que explora muito a música diaspórica, né? Africana, né? Tanto do país dela, quanto de outros países, e enfim, é muito foda, escutem, e também é um puta álbum de festa. Sim, eu não vou tecer nenhum comentário a mais, porque senão a gente já vai ficar falando 10 minutos sobre, porque eu sou apaixonada por esse álbum também. Mas fora Nueva Yo, que é uma incrível abertura de álbum, pra mim é impossível não falar de Barley Novidable. Eu ouso dizer que ela é minha música preferida. Eu acho que álbum. Júlia, você fala muito dela. E eu ouso dizer que ela é a minha música preferida desse ano, no total. Eu gosto muito dessa música. O clipe dela mexe muito comigo. Ela é uma música que tem muito de salsa. Ela é uma música que... Sabe quando você escuta uma música e você tá dançando na sua mente? Ela é isso pra mim, e eu adoro dançar, né? Isso é uma coisa que, se você escuta a gente há muito tempo, você sabe disso. Então, ela é uma música que é importante pra mim nesse sentido. Ela me deixa muito feliz, e ela, assim, entra muito no meu ser enquanto eu tô escutando. E, cara, que difícil, né? Eu coloquei, vou falar que eu elenquei, coloquei 5 músicas, porque eu não tinha me decidido qual eu ia colocar. Mas eu vou dizer que a minha outra música vai ser Velita, porque eu gosto muito dessa música. Eu não tenho muita explicação pra ela, na verdade. Eu gosto dessa música e quis colocar ela no top 3. Mas fora ela, eu tinha anotado Café com Ron, que eu também adoro essa música. Eu gosto muito dessa música. Muito, muito mesmo. E eu acho que não tem como a gente terminar esse tópico, esse episódio, sem falar da música que dá nome ao álbum. Sim. E que também ganhou muito prestígio na minha mente e no meu coração com o passar do tempo, que é Devi Tirar Umas Fotos. Quando eu escutei esse álbum pela primeira vez, essa música já tava virando trend aqui no Brasil. E eu admito que eu escutei ela muito pouco, assim, tipo, não muito pouco, mas assim, ela não era uma música que eu tinha escutado tantas vezes, assim, porque às vezes você começa a dar play no álbum e não termina ele necessariamente, não dá tempo de terminar, e então ela não era uma música que eu tinha escutado tantas vezes, assim, e mesmo que eu tivesse escutado, eu achava ela bonita, mas não era a minha música preferida. E hoje em dia ela tem um outro sentido pra mim, assim, eu acho que é porque nas últimas semanas eu fui escutar ela mais vezes, assim, e ela é uma música muito bonita, e é uma música que ganhou um prestígio maior no meu coração, então eu acho que não tem como não fazer uma menção honrosa a ela aqui. E ela virou trend aqui no Brasil com edits das pessoas elencando vídeos e fotos delas na infância com pessoas... Né, com pessoas que ou se foram ou que elas sentem saudade e tal. Tipo, avó, mãe, pai, irmão. E, porra, que foda, sabe? A conexão cultural e a conexão afetiva que essa música conseguiu construir com todo mundo. É lindo. Sim. Bom, gente, eu acho que tá bom de conversa.
podemos terminar por aqui. Senão vai deixar a gente... Senão a gente vai ficar aqui até amanhã Mas a gente falando. ficou muito feliz de conversar de novo sobre música e conversar sobre esse álbum que pra gente é um dos principais e melhores álbuns do ano. Muito Foi obrigado muito divertido. por nos escutar até aqui e por acompanhar a nossa conversa. Continuem acompanhando o podcast, escutem nossos episódios nas plataformas de áudio e não se esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for na plataforma da sua preferência. Isso ajuda demais o podcast a continuar chegando em outras pessoas e nós estamos em todas as plataformas de áudio, então qualquer tipo de avaliação ajuda. Se possível, também compartilhe um podcast com amigos, em grupos de WhatsApp, com pessoas que você acredita que também vão gostar dessa troca e dessas conversas que a gente faz por aqui. Esse episódio foi editado pelo grandíssimo Yoshi Ohashi e vocês também podem nos seguir nas nossas redes sociais. A gente está produzindo conteúdo pro Instagram e pro TikTok em @gêmeosemprosa no Instagram e @gêmeos.em.prosa no TikTok. A gente faz tanto os cortes dos episódios quanto uns videozinhos curtos apresentando um pouco da proposta de cada episódio que a gente publica. Nos siga também em nossas redes sociais pessoais. Vocês me encontram em todas as redes, Twitter, Instagram, TikTok, como @Henrico Souto, Henrico com E e Souto com U. E você me encontra no Instagram com @Julia_Nunes. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.